Seja bem-vindo à família 659, todas as manhãs, 6h59 da manhã. Estou aqui com uma palavra bíblica e uma palavra ativacional para você começar muito bem o seu dia. E quero desejar para vocês que estão chegando aqui um bom dia. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que Deus abençoe muito a sua casa, que Deus abençoe muito a sua família. Que você possa viver um dia extraordinário hoje, que você possa experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Eu abençoo você para que você comece o seu dia ativado na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ativa, nos conecta. É a palavra de Deus que mexe com os nossos corações, que torna o nosso coração uma terra fértil, através do Espírito Santo de Deus. Então, bom dia a cada um de vocês que decidiram estar aqui nessa manhã. Você também que está assistindo essa gravação aí pelo YouTube, recebeu esse link de alguém ou no grupo, deixa o seu like, segue o canal, compartilha com mais alguém essa mensagem. Você que está chegando aqui comigo também no ao vivo, vai lá, compartilha essa mensagem, envia para as pessoas que você conhece, manda aí para 10, 20, 30 pessoas, promova, esse tempo de pregação da palavra, de ministração da palavra ao coração dos seus familiares, ao coração dos seus amigos, em nome de Jesus. Esse é o tempo que nós precisamos de pessoas com coragem. Pessoas que tenham coragem de se posicionar. É muito bom, né? É muito bom a gente caminhar com facilidade. É muito bom a gente andar na maciota, caminhar com facilidade. No entanto, nesse tempo em que nós estamos, nós precisamos de pessoas que saibam para onde estão indo e decidam caminhar apesar das dificuldades. Esse é um tempo imprescindível para que se levante homens e mulheres que assumam a responsabilidade da sua vida. Que sejam pessoas corajosas, discípulos verdadeiros de Jesus. Pessoas realmente que façam a diferença. Pessoas que se levantem como líderes nas suas casas, sejam líderes nas suas casas. A sua família precisa de um líder. É por isso que você está aí. Sua família precisa de um líder. As nossas famílias nós precisamos de posicionamentos, pessoas que se posicionem, não tenham medo da oposição, não tenham medo de talvez desagradar alguém porque está andando da maneira correta, está respeitando a palavra, está andando segundo os mandamentos de Deus. Esse é um tempo que nós precisamos de pessoas corajosas, que possam assumir responsabilidades no corpo de Cristo, na igreja de Jesus. Então esse é o momento que tem que se levantar homens fortes, mulheres fortes. Esse é o momento, não vai ser amanhã, quando as coisas se acalmarem, quando as coisas ficarem tranquilas. Quando as coisas estão tranquilas, todo mundo quer ser pai dessa criança. Quando as coisas estão tranquilas, todo mundo quer ser pai dessa criança. Mas quando as coisas estão difíceis, somente os verdadeiros pais se revelam. Nas madrugadas, né? Tá ali Amanda, Lube, tem bebezinho pequeno. Nas madrugadas são os verdadeiros pais que se revelam. Não são aqueles que falam que coisinha mais linda, pega no colo durante o dia. Durante a noite é os verdadeiros pais que se revelam. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque esse é o momento que deve se revelar. Os verdadeiros pais, pais espirituais, nós precisamos que você saia desse deserto e que você se responsabilize pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela obra do Senhor, que você se responsabilize, você traga a responsabilidade para o seu coração, se responsabilize e multiplique o que Deus tem colocado nas suas mãos. Ser fiel com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Essa manhã é para você, talvez você tenha grandes situações para resolver, situações que têm mexido com você, que têm balançado seu coração, às vezes têm te enfraquecido, situações que têm enfraquecido você emocionalmente.
enfraquecido você até espiritualmente. Mas deixa eu dizer uma coisa, recobre o teu ânimo. Vai lá. Respira fundo aí, recobre o teu ânimo, recupera o seu ânimo. Se levanta, esse é o momento que Deus chamou você para viver. Esse é o momento em que ninguém viverá para você. É você quem precisa viver esse momento e você viverá da maneira mais digna e verdadeira possível, honrando a Deus. Eu tenho dito isso para as pessoas que estão próximas de mim. Eu não posso garantir que eu não vou tropeçar. Pode ser que eu tropece em alguma coisa. Pode ser que em algum dia eu esteja entristecido. Pode ser que algum dia eu esteja fragilizado. Mas o que eu posso garantir, e isso aqui eu quero fortalecer você na palavra, que você entenda isso. O que eu posso garantir não é uma auto-performance. O que eu posso garantir, meu querido, é a resistência, a persistência. Eu não vou desistir de agradar a Deus, de servir o Senhor, de glorificar o nome dEle. O que você precisa colocar no teu coração hoje é isso. Esse é o principal da sua vida. Está começando o seu dia. Então talvez você não pode garantir que você não vá tropeçar hoje. Talvez você não quer tropeçar. Mas talvez você tropece. Acidentes que podem acontecer, como o pecado na vida de um cristão. Ele não é mais programado, planejado. Ele é um acidente. Mas eu te garanto que o Espírito Santo é aquele que te levantará. O Espírito Santo é o primeiro a te fortalecer. E você deve ter isso no seu coração para que você entenda. Posso até tropeçar, mas eu vou levantar e eu não vou desistir dessa corrida. Eu vou sair desse deserto. É tempo de você sair desse deserto. Nós precisamos de você. A obra do Senhor precisa de você. Deus confiou uma família a você. Deus confiou talentos, dons a você. É tempo de você se levantar. Bom dia, então, a cada um de vocês. Que Deus abençoe o seu dia. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico em Mateus capítulo 25, versículo 14. Tá bom? Mateus 25, versículo 14. Enquanto eu leio, eu vou pedir já a gentileza de você compartilhar essa live com o máximo de pessoas aí que você puder. Vamos lá para a leitura bíblica. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também os que tinham 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros,
para que quando eu voltasse recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger dos dentes. Deixa eu falar um pouquinho para você sobre um pouco do que eu comecei a compartilhar aqui na introdução. Nós precisamos de pessoas que se levantem com coragem. Pessoas que se levantem com coragem para assumir as responsabilidades da sua família, da sua casa, do seu lar. Que se levantem realmente e não fiquem dando desculpas, apesar das circunstâncias, apesar da dor no coração, apesar da dificuldade, apesar talvez do desânimo, apesar talvez da incapacidade, da falta de capacidade de resolver uma situação, nós precisamos de pessoas que se levantem e assumem essas responsabilidades. Estou aqui com pastores, pastoras, pastores de coração. Cadê os pastores de coração? Estão aqui? Pastores de coração, mães, pais, líderes, pessoas que lideram células, ministérios, pessoas que deveriam estar liderando a própria vida e submetendo ela ao Espírito Santo. E Jesus conta essa história, uma parábola, para ilustrar uma verdade. A verdade é a seguinte: nós não podemos ter medo de multiplicar o que Deus nos deu. Nós não devemos ter medo de multiplicar o que Deus confiou a nós. Nós não devemos ter medo do risco que é exercitar a fé. Aliás, todo momento nós estamos correndo risco. Você sai de bicicleta na rua, você está correndo risco. Você está na sua casa, você tem um nível de risco. Você sai na rua dirigindo o seu carro, você tem um nível de risco. Você pega um ônibus para tal lugar, marca uma viagem, vai de avião para um lugar distante, você está correndo um risco. Todas as vezes você corre um risco. Em tudo que você faz, você está correndo um determinado risco. Você vai na piscina brincar com as crianças em algum lugar, você está correndo um risco. Você está trabalhando, né, na empresa, na indústria, na loja, onde for, sobe uma escada, você está correndo risco. Isso mostra para nós que nós não devemos ficar calculando tanto o risco que é. Mas Deus está dizendo assim, ó, aquilo que eu confiei para você, aquilo que eu dei, vamos usar aqui os talentos de Deus, aquilo que eu dei de talento para você, aquilo que eu dei de bênção para você, seus filhos, sua família, seu ministério, você não deve ter medo de arriscar o que for preciso para multiplicar. É melhor você perder pela tentativa de ganhar do que você preservar na tentativa, esconder na tentativa de preservar. É melhor você perder na tentativa de você ganhar, de você estar usando o que Deus te deu, do que você esconder na tentativa de preservar. No reino de Deus, sempre é um investimento de alto risco. Você entregou toda a sua vida e Jesus te deu toda a vida dele. Você toma uma decisão em seguir a Cristo, você nesse momento se torna uma testemunha do reino de Deus. Interessante que a palavra testemunha é a palavra mártir. Mártir é aquele que se for preciso, ele morre pela causa de Cristo. Não é interessante que Jesus, quando se refere a nós como discípulos, como seus seguidores, ele também usa essa palavra testemunha, sereis minhas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, pai, mãe que esteja aqui, não tenha medo de exercer sua fé. Você que está aqui, pastores que estão aqui, não tenham medo de exercer sua fé e arriscar tudo se for preciso. Não tenham medo de multiplicar o talento, o dom que você tem. Não tenha medo de abrir sua célula, de abrir sua casa.
Não tenha medo de evangelizar, seja quem for. Não tenha medo de assumir responsabilidades no corpo de Cristo, na sua igreja local. Traz a responsabilidade para você. Ah, mas não me sinto capaz. O que você tem na sua mão? Usa o que você tem na sua mão. Deus não vai cobrar você do que você não tem. Deus vai cobrar você daquilo que Ele te deu. O que você tem na sua mão? Eu tenho 1 talento, usa esse 1 talento. O que você tem? 5 talentos, usa esses 5 talentos. Não enterre nem o 5, nem o 2, nem o 1. Não enterre nada, use o que você tem na sua mão. Use o que você tem na sua mão para multiplicar a palavra dentro da sua casa. Usa o que você tem na sua mão para multiplicar. Multiplicar as pessoas seguindo a Jesus. Esse é um tempo difícil que nós vivemos. Esse é um tempo fácil para aqueles que não estão nem aí, mas é um tempo difícil para aqueles que realmente estão comprometidos. Na minha opinião, como pastor, há um crescimento enganoso da igreja. Nesse momento que a gente está vivendo. Há um crescimento enganoso. A maioria das igrejas que dizem estar crescendo, elas estão crescendo numa circunstância. São outros cristãos que estão migrando para esses templos maiores ou melhores estruturados. É só isso que está acontecendo. A maioria, 90% das pessoas que estão chegando nas igrejas são cristãos. São cristãos de outras igrejas, são cristãos de outros lugares, se converteram em outros lugares, ou que estavam numa igreja pequenininha e foi para uma igreja grande, é só isso. Grande coisa! O reino de Deus não está crescendo, não está tendo evangelismo, não está tendo conversões genuínas. Aí tem pessoas que já se batizaram 1000 vezes já. Porque parece que se eu for membro de tal igreja, porque é aquela igreja, aí sim eu vou ser um cristão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um talento nas suas mãos e você tem que multiplicá-lo. Não estou dizendo que você não pode estar no lugar que você queira estar. Você tem liberdade, Deus te deu para você estar onde você queira estar. Eu só estou dizendo para você essa leitura que eu faço como um líder. Não há crescimento do evangelho nesse tempo. Há poucas conversões. Sabe por quê? Esses tempos difíceis. Aqueles que deveriam estar fortes estão se acovardando. Há pais se acovardando. Há mães se acovardando. Há famílias desistindo por causa das dificuldades. Há pais chutando tudo por causa da dificuldade. Há mães desistindo dos seus filhos por causa da dificuldade. Há mães que estão lá, eu desisto dessa criança. Meu Deus, tem 2 anos e não tem responsabilidade. É nesse nível. Meu querido, é o momento em que nós precisamos se levantar. Essa palavra é para te ativar e dizer para você, não tenha medo de multiplicar o que Deus te deu. O medo faz com que você enterre o que Deus te deu. Você não precisa ser eu. Você não precisa ser outra pessoa. Você não precisa ser aquele que está com 5, com 2 ou com 1. Você tem que ser você. Com aquilo que Deus confiou para você. Não tenha medo disso. Também não queira um dos sintomas, às vezes a pessoa querer ser aquele outro, querer transferir a responsabilidade ou querer ser aquele outro. Ah, eu queria ser aquela pessoa, eu queria ser como aquela pessoa. Não, você não tem que querer ser aquela pessoa, você tem que querer ser como Jesus e ser você. Você tem que ser você, meu querido. E nós temos que reagir a isso. Olha, tem muitas pessoas para levantar, tem pessoas que nunca se converteram de verdade, que precisam realmente ter um encontro com Jesus. Tem muitas pessoas que estão desanimadas, mas são ótimas pessoas, são cristãos abençoados por Deus, mas estão desanimadas, tem que se levantar. Eu não sei aonde você está, depois você pode até colocar no comentário aqui, aonde você estiver. Meu querido, aonde você estiver, Deus tem um chamado para você, se levante. Se levante, pare de ficar culpando os outros. Pare de ficar jogando responsabilidade sobre os outros. Ah, mas se aquela pessoa tivesse me ajudado, se aquela pessoa tivesse me dado uma oportunidade de trabalho, se o pastor tivesse me visitado, se aquele irmão tivesse estendido a mão, se tal pessoa, e tal, e jogando tanta responsabilidade sobre os outros. Nós precisamos trazer essa responsabilidade sobre nós
Eu tenho que trazer essa responsabilidade sobre mim. A culpa não é do seu pai, da sua mãe. A culpa não é do teu pastor. A culpa não é do teu patrão ou do governo. Não, a culpa é nossa. Cadê a intercessão? Cadê a oração? Cadê realmente a oração, a intercessão? Cadê a busca? Aonde está a busca pela presença de Deus? O que traz multiplicação sobre a nossa vida? A oração, a busca. Esse homem que enterrou aqui, a Bíblia é clara em dizer que ele enterrou o talento dele porque ele interpretava de uma maneira errada quem era Deus. Ele tinha uma visão errada, ele disse assim: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. O que ele está fazendo? Jogando a responsabilidade sobre aquele que lhe confiou um talento. Talvez hoje não, mas no momento da dificuldade, você vai querer culpar, até mesmo se Deus se for preciso. Não, isso não vai resolver. Você não vai conseguir chantagear Deus. Você não vai conseguir torcer o braço de Deus. E nem de ninguém. Você não precisa fazer isso. Agora eu posso garantir para você. Você está sendo desafiado pela fé. É teu filho, é tua filha? Então, meu querido, determina isso no seu coração. Ele será salvo. Ele será curado. Meu casamento será restaurado. Eu vou até as últimas consequências. Se for preciso arriscar tudo, eu vou arriscar tudo em prol daquilo que Deus confiou a mim. As pessoas querem fazer loucura com coisas que Deus não falou nada sobre isso. Com coisa que a palavra de Deus não aprova. Ah, eu vou lá, quero fazer essa viagem no final do ano, ela custa 10 mil reais, eu não tenho esse dinheiro, mas eu vou pela fé, eu vou me endividar aqui. Quem disse que Deus pediu para você fazer isso? Aí você quer jogar nas costas de Deus ainda o passeio que você quer fazer? Às vezes Deus não falou nada, aliás, possivelmente não falou nada para você. Às vezes Deus falou para você, vai lá, paga aquela conta que você está devendo lá. Ó. Vai pela fé, paga aquela conta. Seja fiel. Às vezes as pessoas, eu sou pastor, sempre recebo promessas. As pessoas dizem assim, não pastor, você vai ver, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar uma igreja. Para de besteira, comprar o quê? Que jogar em Mega Sena, Proeste, loteria, vai trabalhar, vai multiplicar o que Deus deu para você. Se você não é fiel no pouco, você não é no muito. Se você não consegue ser fiel a Deus com 100 reais, você não vai ser fiel com 1 milhão jamais, você vai achar que é demais. Se você não consegue ser fiel a Deus com o tempo que você tem, seja ele 30 minutos, jamais você vai ser fiel a Deus em pensar assim, se eu não trabalhasse aqui nesse emprego regular e eu tivesse tempo, eu estaria na igreja, eu faria isso, eu assumiria aquilo, não assumiria nada. Se você não é fiel com o que você tem, você nunca vai ser fiel com aquilo que você não tem. Se você pensa assim, mas não, é que eu não tenho tempo para minha família porque eu trabalho demais, porque o dia que eu me aposentar, você vai ver, vai nada, não vai. Porque se você não é fiel com o que você tem, você não será fiel com o que você não tem. Então hoje é o dia, a palavra de hoje é para você, arrisque tudo pela fé. Arrisque tudo. Arrisque desenterrar esse talento seu e usar ele. Arrisque desenterrar esse talento e correr o risco de perdê-lo. Mas correr o risco de perdê-lo fazendo alguma coisa. É tempo de você orar. É tempo de você se posicionar. As pessoas estão muito miguezão. Tudo é motivo para deixar de lado a família. Tudo é motivo para ficar lá no celular o tempo todo e deixar de lado os seus filhos. Tudo é motivo para não ir na igreja, para não congregar, para não ter liderança, para não ser um líder de qualquer coisa na sua igreja. Tudo é motivo. Tudo é motivo para você dizer, não, mas isso aqui eu não posso fazer, porque tal coisa. Tudo é motivo para você falar, não, esse mês eu estou muito apertado, não posso dar meu dízimo, não posso ofertar, não posso abençoar a vida de ninguém.
Tudo é motivo. Porque agora está chovendo, porque agora está frio, porque agora nós precisamos se posicionar. Está começando o seu dia? Que ótima palavra para a gente começar o nosso dia. Hoje a gente não vai dar desculpa para nada. Pelo contrário, nós vamos arriscar tudo. Nós vamos pegar o que Deus nos deu e nós vamos multiplicar. Eu quero desafiar você a ser fiel com aquilo que Deus já colocou na sua mão. Você não precisa ser fiel com aquilo que Deus colocou na minha mão. Você tem que ser fiel com o que Deus colocou na sua mão. É o que está na sua mão, meu querido. É o que está, olha aqui, eu sei que tem mais mulheres aqui. Eu quero parabenizar vocês, mulheres, porque vocês são... Olha, se a Bíblia fosse escrita hoje, teria um versículo assim. Mulheres, vocês são fortes. Escolhi vocês porque vocês são fortes. Mas você não deve carregar toda a responsabilidade nas suas costas. Vai, coloca no teu joelho, mas joga então no teu noivo, Jesus. Coloca lá, fala, Senhor, eu estou aqui no teu altar. Isso está além das minhas forças, mas eu estou no seu altar. Eu quero parabenizar as mulheres aqui, porque vocês têm buscado crescer na fé de uma maneira extraordinária. São realmente poucos homens, não são muitos não, são poucos. Os que têm vale a pena, mas são poucos. A maioria estão preocupados com outras coisas. Às vezes estão deixando a sua casa, estão deixando a sua família, estão até desprezando às vezes a sua casa, desprezando a sua família, estão atrás de um joguinho, estão atrás de um futebol, estão atrás de um boteco, estão atrás de confusão, mas não estão atrás daquilo que deveriam estar. Estão preocupados com a sua própria imagem, estão se preocupados com a sua vida de machão, mas Deus está levantando uma geração. Você faz parte dessa geração, então é o seguinte, você é a pessoa que multiplica a presença dentro da sua casa. Vai lá, incentive seu marido, incentive seus filhos, vai lá, se posicione, não recue não. Não ache que você fala assim, não, eu vou dar uma amenizada, uma recuada, porque para acompanhar meu marido, você não vai valer a pena isso aí não. Dá sempre errado, experiência pastoral já de tanto tempo, dá sempre errado. Dá sempre errado, daqui a pouco não vai ser só o seu marido desanimado, vai ser o seu marido e você. Então você precisa estar firme, continue firme. É Deus quem recolhe as suas lágrimas, é Deus quem te fortalece. Continue firme. E você que é homem que está aqui, ou você que quer compartilhar essa mensagem com algum homem de verdade, vai lá, marca um homem de verdade hoje nessa live. Marca, envia essa mensagem para um homem de verdade, dizendo assim, olha, você precisa se posicionar. Homem, você precisa se posicionar, a sua família precisa de você. A nossa nação precisa de você. Não para ficar apostando no futebol para ver quem vai ganhar, isso não vai levar você a nada. O seu time pouco se importa com você. O que nós precisamos é de você como um homem de verdade. Na igreja nós precisamos de homens de verdade, que sejam referências, que adorem ao Senhor de todo o coração, que assumam responsabilidades, que gastem o seu tempo com Deus, que coloquem a mão no seu bolso e invistam no reino de Deus, que cuide das crianças, que amem e respeitem as suas esposas, que amem como Jesus amou. E você que está aqui, mulher, não fica também com autocomiseração não. Se levante em nome de Jesus. Se levante, você que é jovem, que está aqui, não fica olhando para aqueles que não estão, falando assim, mas esses jovens estão descomprometidos, é só eu que salvei. Não fica pensando nisso não, vai lá, seja firme, seja constante. Vai juntando os gravetinhos, vai colocando fogo nessa fogueira. O avivamento não vai vir através de uma pessoa, não, vai vir através do corpo de Cristo. Pare de ficar esperando isso aí através de uma pessoa famosa. Pare de ficar esperando através de uma igreja famosa. É através de você. É através de você. Reaja. Reaja. Reaja à palavra de Deus. Reaja a essa palavra hoje. Se posicione. Não é a sua auto-performance, não é o quanto você faz, mas é a multiplicação que você faz com aquilo que está na sua mão. Hoje é dia de mudar a história. Diga comigo assim, para a gente finalizar. Hoje é o dia de mudar a história. Eu sei que talvez aqui há pessoas aflitas e exaustas, que estão aí com uma enfermidade, que estão aí com depressão, que estão enfrentando uma situação, uma desavença muito grande no casamento. E essa palavra é para você sim, é para você dizer para você o seguinte, talvez a sua fé está assim, pequenininha,
mas não esconda ela. Não esconda ela. Pega essa fé, nem que seja pequenininha. Use ela. Use ela de todo o coração. Deus ouvirá e tem ouvido a sua oração. Use essa sementinha de todo o coração. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar você. Quero declarar: hoje é o dia de mudar a história. Hoje é o dia de vencer essa depressão, hoje é o dia de vencer essa enfermidade, hoje é o dia de ver essa porta aberta, hoje é o dia de uma grande multiplicação de bênçãos, uma multiplicação da presença do Senhor, uma grande multiplicação de recursos na sua vida, mas você precisa decidir mudar a história. O nosso Senhor Jesus é aquele que mudou a história e você tem o DNA dele, você é aquele que muda a história. Nós somos dessa nação brasileira, nós estamos sendo chamados por Deus para mudar a história. Mas você não mudará a história indo na igreja um domingo sim e o outro não. Você não mudará a história só se animando um dia na semana e os outros deixando a sua família de lado. Você não mudará a história orando só de vez em quando, lendo a palavra de vez em quando, continuando, levando a sua vida e nos seus próprios prazeres. Você não mudará a história assim, você mudará a história fazendo a diferença, lutando contra a indiferença, se posicionando aonde você está, no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, aonde você estiver na rua, se posicionando, sendo alguém diferente, parando de promessas e vivendo com propósitos. Hoje é dia de viver com propósito. Vamos orar? Eu quero abençoar você. Esse momento é um momento de milagre. Agora é um momento de milagre. Eu quero que você coloque diante de Deus agora a sua vida. O que você estiver vivendo e passando é um momento de milagres. Pai querido, Pai amado, eu quero colocar diante de Ti cada pessoa, que o coração delas, Pai, o coração deles, Senhor Deus, mude a maneira de ver o Senhor. Se alguém tem visto o Senhor aqui como alguém rigoroso, severo, Pai, tem medo do Senhor, Senhor Deus, que a paz do Senhor venha sobre o coração deles, que o Senhor se revele a eles de uma maneira diferente. Senhor Deus, eu quero clamar também por cada filho seu que está aqui, pessoas que estão aflitas, exaustas. Senhor Deus, traga alívio. Nós fazemos uma troca com o Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor, traga alívio. Senhor Deus, eu declaro cura sobre essa criança, esse homem, essa mulher. Eu declaro cura sobre o Gustavo, Senhor. Eu profetizo essa cura sobre a vida dele. Nós exercitamos a nossa fé sobre a vida dele e repreendemos essa enfermidade. Senhor Deus, eu abençoo aqui os casamentos que estão desfeitos. Hoje é um dia de esperança. Eu declaro esse casamento sendo restaurado em nome de Jesus. Eu profetizo agora sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, pessoas que ainda não se converteram, se rendendo ao Senhor, se rendendo ao Teu Espírito, ó Deus. Senhor, eu declaro sobre essas igrejas que estão aqui representadas, os pastores, os líderes que estão aqui, eu declaro um avivamento sobre essas igrejas. Não um avivamento de uma pessoa famosa, não um avivamento que enche um estádio, mas não enche um coração, mas um avivamento, Senhor Deus, que produzem altares, um avivamento que produzem homens e mulheres de verdade, Senhor. Nós clamamos a Ti, profetizamos agora sobre a vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Eu abençoo o seu dia. Hoje é dia de você crescer 1%. Usa o que Deus colocou na sua mão. Essa live precisa chegar na mão de muitas pessoas. Hoje especialmente, eu vou deixar ela salva de novo aqui. Marca o máximo de pessoas que você puder. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Lá no grupo do WhatsApp, você que está lá, você que não está, pede para entrar. Eu vou colocar o link do YouTube. Compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Quem você sentir no seu coração que precisa receber essa mensagem. Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia.